Fala, pessoal que está me acompanhando aqui no YouTube e aqui no Instagram. Muito bom conversar com vocês mais uma noite, toda terça e quinta, conversando um pouco com vocês a respeito de um tema tão importante que é contratos, né? A atuação profissional dos advogados, dos jovens advogados com contratos. Na verdade, um mercado enorme, e eu tenho conversado com muita frequência aqui sobre esse assunto, tanto no canal do YouTube quanto aqui pelo meu Instagram. E o tema de hoje é um tema que eu já discuti várias vezes, quem foi meu aluno já me viu discutindo esse assunto, que se refere à Eireli. Só que eu vou fazer uma abordagem da Eireli com uma pegada de oportunidade. Você com certeza sabe que a Eireli acabou. A Eireli nos largou, a Eireli nos abandonou. E isso no universo jurídico para os jovens advogados é uma grande oportunidade. Franco, a Eireli acabou e isso é uma oportunidade? Como assim? Me explica isso. É de fato uma oportunidade, sim, por algumas razões bem importantes que a gente vai trabalhar. Mas antes, vamos conversar um pouquinho sobre a Eireli. A Eireli chegou para a gente lá em 2011, e aí eu já vou aproveitar aqui e fazer um parênteses para poder dar as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando. É um prazer imenso tê-los aqui, grande Pedro, Letícia, Gabriel, e aqui no YouTube também é uma honra ter vocês conosco. Então, pessoal, Eireli chegou lá em 2011. Eu estava no auge dos meus 18 anos quando a Eireli começou, e a Eireli ela chegou cheia, trazendo um bocado de dúvidas, um bocado de questionamentos para todo mundo que trabalhava com a área empresarial. Isso tem uma razão de ser, essa dúvida, essa desconfiança que ela trouxe, porque quebrava um pouco aquela ideia, aquela questão da sociedade, do direito societário, que é a união de duas ou mais pessoas para repartir os resultados de uma determinada atividade empresarial. E a Eireli, ela vem, na verdade, como uma forma de solucionar um grande problema que se tinha, que era, na realidade, que eu dizia, o sócio papagaio. Talvez você já tenha sido meu aluno, já tenha visto eu falar isso em sala de aula. O que acontece com sócio papagaio, com sócio na sociedade limitada? A gente tem a responsabilidade limitada, e que ela é essencial, e até então, para que a limitação de responsabilidade atingisse aqueles empreendedores, o caminho mais óbvio, o caminho mais fácil era o caminho da sociedade limitada. Só que, naquela época, para a constituição da sociedade limitada, eram necessários 2 sócios. Então, a maioria das pessoas, o que fazia? Tinha um que era o empreendedor, que era aquele que realmente desenvolvia tudo, e tinha o outro que precisava compor o quadro societário. Então, o que o empreendedor fazia? Chamava o papagaio, chamava o primo, chamava a prima, chamava o tio, chamava o amigo, para poder compor o quadro societário e ter ali uma sociedade limitada. Só que isso, em tese, e na prática também, é um tanto quanto duvidoso. Um tanto quanto duvidoso, por quê? Porque quando a gente fala de sociedade limitada, a gente fala da existência de 2 ou mais pessoas na composição daquele quadro societário. Então, quando a gente tem alguém que simplesmente figura como sócio, a gente não está falando ali, propriamente dito, de uma sociedade. A gente está falando de uma estrutura jurídica utilizada regularmente para proteger os sócios, dando a eles proteção em relação ao seu patrimônio pessoal. Mas, veja, na prática, o que acontecia e o que aconteceu ao longo de muito tempo era o sócio papagaio. O sócio que figura ali e ponto, e não funciona para muita coisa, a não ser compor o quadro societário. E a gente sabe que isso traz um bocado de implicação. Se um dos sócios falece, o outro permanece, se tem briga entre eles, se um dos sócios, que é o sócio papagaio, começa a criar algum tipo de atrito, e aí? O
que acontece? Então, aquela figura era um tanto quanto controvertida, o foi durante muito tempo, e criou-se em 2011 a sociedade, a Eireli, que não é uma sociedade, é um instituto sui generis, para poder atender e fugir um pouco desse problema que era a existência de um realmente empreendedor. A Eireli, quando ela veio, ela trouxe uma série de problemas, que eles podiam ter feito de uma maneira diferente, mas eles optaram por trazer a Eireli naquela formatação específica, e esses problemas perduraram ao longo do tempo. Quais são esses problemas, Franco? O problema do capital social mínimo é um dos exemplos. O capital social totalmente integralizado é outro exemplo. A obrigatoriedade de, na Eireli, nós termos nós termos um titular, pessoa física. E cada Eireli, cada titular poder ter, no máximo, uma Eireli. Então, isso, na verdade, na ponta do lápis, travava muitos empresários, muitos empreendedores que queriam efetivamente desenvolver. Então, vamos para alguns problemas práticos que a Eireli trazia naquela situação que ela tinha de capital social mínimo, 100 mil reais. Um dos primeiros e enormes problemas é a existência de um capital de 100 salários mínimos. Olha, o Brasil ele é conhecido pelo empreendedor de necessidade, não pelo empreendedor de planejamento. A gente tem aqui meu grande amigo André Soares, que é um empreendedor de planejamento. É um advogado, um competentíssimo, é um empreendedor de planejamento. O que é isso? É um empreendedor que quis estruturar o seu escritório de advocacia, é um empreendedor que quis desenvolver o seu próprio negócio. Só que o Brasil não é isso. O Brasil não é milhares de André. O Brasil é milhares de pessoas que perderam o emprego, tiveram que sobreviver e montaram alguma coisa. Então, é um empreendedor de necessidade. Veja, nós temos hoje no Brasil pouco menos de 18 milhões, pouco menos de 19 milhões de registros empresariais. Então, 18 milhões e 300 mil, alguma coisa nesse sentido. É muita atividade empresarial sendo exercida no Brasil. Desse montante todo, a grande maioria é de pequenos ou micronegócios. Os grandes negócios representam menos de 20%. Aqui é possível ver até mesmo aquela teoria de Pareto, 80-20, nitidamente. Os 20% menos são os que representam quase 80% da receita do faturamento bruto do Brasil. Só que nós temos ali um montante de 80% que são dos empreendedores de pequeno porte e que não têm capital. Esses empreendedores de pequeno porte, eles não têm a condição de efetivamente desenvolver uma Eireli. Ah, Franco, a Eireli não é bem assim, porque na junta comercial você não precisa comprovar aqueles 100 mil reais, mais de 100 mil, né? Hoje quase seria 120 mil reais. Não precisa comprovar na junta comercial. Não precisava. Isso é um fato. Assim como na sociedade limitada, você também não precisa comprovar o aporte de qualquer capital social. Só que o que a maioria das pessoas se esquecem quando optam por isso é que se na junta comercial você não precisa preocupar, na Receita Federal você precisa. Como que um empreendedor de pequeno porte, 80% dos empreendedores brasileiros são os empreendedores de pequeno porte e principalmente aqueles que vêm por necessidade, não por planejamento. Como que eles vão justificar, ou como que eles iam justificar 100 mil reais na sua declaração de imposto de renda? E muita gente errava nisso na hora de fazer. Então, a Eireli já nasceu com vários pecados quase capitais, pecados que fizeram ela ter o caminho que ela veio a ter num futuro não muito distante. Ela durou pouco mais de 10 anos no Brasil. E tinha um segundo problema, que para mim esse era um problema muito grande também, que era o problema do empreendedor que poderia ter só uma Eireli. Então, veja, o empreendedor, ele precisava, se optasse pela Eireli, ter 100 mil reais e de lastro na sua declaração do imposto de renda, precisava integralizar esses 100 mil reais e só poderia ter uma.
Não são poucos os casos de um empreendedor que tem sociedade limitada, que tem 1, 2, 3, 4 sociedades limitadas. Aqui eu não quero entrar naquela limitação do regime do simples, tá? Que é muito típico. Eu só quero relatar que isso é uma realidade. Muitos empreendedores têm 1, 2, 3 sociedades limitadas. A sociedade, a Eireli, quando ela ainda existia, e quando ela existia em seu pleno vapor, eu utilizava ela, às vezes, para poder constituir uma holding. Em que aspecto? Lá na frente, holding para gestão de outras participações societárias, né, outras sociedades limitadas, por exemplo. Eu constituí uma holding, uma Eireli lá em cima, e essa Eireli, ela, junto com o cliente, iria ser sócio de várias sociedades limitadas. Isso não tinha impedimento nenhum e era uma estrutura jurídica absolutamente válida. E por que isso? Porque, ao invés da lei permitir que o empreendedor tivesse várias Eireles, a lei limitou expressamente a uma Eireli por titular. Então, o cara que tinha 6 estruturas societárias, por exemplo, ele não podia ter 6 Eireles. Ele tinha que ter uma e utilizar essa Eireli como uma holding para ser sócio de todas as demais. Então, isso era um impeditivo muito grande da Eireli, algo que efetivamente atrapalhava no dia a dia do desenvolvimento da Eireli. Eram problemas práticos que tanto eu na advocacia, como vários empreendedores e alguns de vocês que atuam na área empresarial também devem ter percebido essa dificuldade no dia a dia de utilização da Eireli. Então, a Eireli já nasceu meio morta. Ela já nasceu com problemas muito graves de não ajudar aquelas pessoas, aqueles empreendedores que realmente viam na Eireli uma possível solução. E por que isso? Porque, de forma geral, o que os empreendedores queriam era limitação de responsabilidade. E limitação de responsabilidade, meu caro, minha cara, é um dos instrumentos jurídicos mais importantes que nós temos no nosso direito. Eu costumo brincar com meus alunos, e eu faço essa brincadeira aqui com vocês agora, quem de vocês teria coragem de me dar R$100 e daqui uma semana eu devolveria esses 100, devolveria 100 mais 50, devolveria R$150 em uma semana. Quando eu faço essa pergunta em sala de aula, são raros os alunos que levantam a mão. Eu, professor, muitos alunos ficam com receio de aportar 100 e ter a chance de receber 150 na semana subsequente. Até queria ver de vocês, alguém toparia aí arriscar? Eu passo Pix agora, vocês transferem 100 para mim e eu talvez transfira 150 para vocês na semana que vem. Perceba que a maioria dos alunos já corria aí. Só que, olha, qual tipo de negócio dá uma possibilidade de ganho de 50% em uma semana? Quase nenhum, concorda? Quase nenhum negócio dá uma possibilidade dessa. Mas olha o que acontece. Se a gente trabalha dessa forma, eu não vou colocar porque eu tenho medo de perder isso. O André já falou aqui que topa. O que acontece na realidade prática é o seguinte, e o André também me fez essa pergunta. Se o risco, André e todos os demais, estivessem limitados aos R$100, legal, sem problema nenhum. A maioria de vocês tem possibilidade de abrir mão de R$100 sem nenhum tipo de problema. Só que isso é a limitação de responsabilidade. É isso que o direito empresarial criou como instituto necessário, útil, importante e imprescindível para a gente viver a realidade onde hoje vocês estão me assistindo provavelmente através de um celular ou através de um computador que é produzido pela iniciativa privada. Por que eu estou falando isso? Porque se não fosse pela limitação de responsabilidade, esse aporte de R$100, ele poderia representar uma perda muito maior do que 100. Olha como é que muda. Se for para perder só os R$100, tudo bem, o André topou. Talvez outras pessoas topem aqui. Mas e se for para poder perder todo o resto do patrimônio que vocês têm? Se for para poder perder o carro, se for para poder perder a casa, o sítio, a casa na praia, será que algum de vocês toparia? Muito provavelmente não, porque a história muda. O risco fica muito maior do que a possibilidade. Então, se com R$100 muitos de vocês não topariam, imagina podendo perder tudo. E é exatamente para isso que a limitação de responsabilidade serve, para estimular os empreendedores a fazerem investimento
na economia. Afinal de contas, é a Apple que produz o meu celular, é a Dell que fabrica o meu notebook, ou a Samsung que fabrica o seu celular, que geram empregos, que pagam tributos, que fazem a economia girar. Então, a economia, ela gira com base nessa limitação de responsabilidade, porque, de forma geral, o que o empreendedor preferiria? O empreendedor preferiria pegar os R$100 e, ao invés de investir em algum negócio, colocar em algum fundo de investimento, em algum lugar onde ele não tivesse nenhum tipo de risco. Mas isso, felizmente, o direito permitiu se mudar, permitiu limitar a responsabilidade. Então, quando a gente vê essa mudança, quando a gente vê isso, a gente entende do porquê da EIRELI, a gente entende do porquê da sociedade limitada. E ainda assim, como eu comentei lá atrás, a grande maioria dos empreendedores brasileiros são empreendedores por necessidade. Então, esses empreendedores por necessidade, eles atuam no mercado por uma razão muito simples. Qual é essa razão? A falta de outra opção. Quando é a falta de outra opção, o que eles optam? Eles optam por fazer as coisas acontecerem e depois, se der certo, regularizar. É por isso que a maioria dos empreendedores brasileiros começam seus negócios como empresários individuais. Eles começam fazendo na cara e na coragem da forma mais barata possível. A forma mais barata possível é registro como MEI, é registro como empresário individual. Vai lá na junta comercial, se registra como empresário individual e vida que segue. Só que quando eles fazem isso, eles trazem para si um risco muito grande. Qual é? O risco da ilimitação patrimonial. Eles assumem o risco de perder todo o patrimônio pessoal pelos aqueles R$100 que eles investiram em algum tipo de negócio. Quando esses empreendedores avançam um pouquinho, eles começam a se regularizar. Não se regularizar do ponto de vista de registro na junta comercial, porque isso alguns deles já fizeram, mas eles começam a se regularizar na questão de limitação de responsabilidade. É por isso que eles dão um passo posterior e registram como sociedade limitada ou registravam-se como EIRELI. Esse registro em EIRELI tinha a ideia de limitar a responsabilidade, de adotar essa ideia de limitação que eu trouxe como exemplo para vocês. Então, quando ele se registra como EIRELI, ele pega um determinado patrimônio, destaca do seu patrimônio individual e é utilizado para que aquele patrimônio assuma todo o risco dos seus negócios, daquele negócio desenvolvido. Então, vamos lá. Dentro desse cenário, a gente tem a constituição da EIRELI como algo que acontecia, mas vocês concordam comigo que dentro dessa realidade, que é de alguém que iniciou, que deu o pontapé inicial e que quer fazer acontecer, que ele vai gastar o mínimo possível e a EIRELI ou qualquer outra é um pouco caro? Então, o que ele vai fazer? Vai no cenário primeiro do empreendedor individual, do empresário individual, e depois tentar seguir para a EIRELI ou para a sociedade limitada. Beleza. Ele ouviu de alguém, de algum advogado, de algum amigo, você precisa limitar a responsabilidade. Nem sabe o que é isso, mas ele ainda não tem recursos financeiros para tal. Quando ele começa a ter recursos financeiros advindos do próprio negócio, aí ele segue para esse ponto de formalização através de uma estrutura jurídica que limite sua responsabilidade. Ele fazia isso através da sociedade limitada, convidando o sócio papagaio, que eu já expliquei para vocês o que é, ou convidando alguém para ser sócio efetivo daquela sociedade. Percebeu-se, ao longo do tempo, que a EIRELI não era capaz de resolver o problema do sócio papagaio. Por quê? Porque aquelas pessoas que buscavam bons contadores ou bons advogados imediatamente informavam a eles que nessa estrutura ele precisaria do laço no imposto de renda. Só que sem laço no imposto de renda, e a maioria não tinha, não conseguiria fazer EIRELI. Então optava-se pela continuidade da atuação com o sócio papagaio. E isso perdurou ao longo do tempo. Então, a EIRELI, por conta de todas essas dificuldades, precisava de algum tipo de adequação, precisava de algum tipo de melhoria.
E aí veio o legislador e tinha dois caminhos a seguir. Qual o caminho mais adequado para ele seguir? O caminho da EIRELI ou o caminho da sociedade limitada? Entendo eu, e isso eu falei por diversas vezes, quem foi meu aluno lembra-se disso, que o caminho mais adequado seria corrigir os equívocos que existiam na EIRELI. Mas o nosso legislador optou por um caminho diferente. Qual foi? Permitir que a sociedade limitada fosse constituída por um sócio só. Quando o legislador, lá em 2019, permitiu-se, com alteração, com a inclusão do parágrafo 1º do artigo relativo às sociedades limitadas, ele começou o tiro de misericórdia dele para as sociedades, para as EIRELIs. E o que era a ideia? O que isso ocasionou? Ocasionou o seguinte, olha, se eu tenho uma EIRELI que eu preciso de capital mínimo e que eu não conheço bem, eu não entendo bem, sempre foi uma dificuldade enorme eu explicar EIRELI dentro da faculdade, e eu tenho a sociedade limitada, que eu já sei como é que funciona, eu conheço ela, e agora eu posso sozinho constituí-la, eu vou para a sociedade limitada e deixo a EIRELI de lado. Então, começou-se a ter um caminho de direcionamento para a EIRELI, com a consequente perda de aplicação, perda de aplicabilidade da EIRELI. Esse caminho já era um caminho sem volta, porque a EIRELI, com todos aqueles problemas que eu já tinha mencionado, ela já tinha essa tendência de encaminhar para um caminho de encerramento, um caminho sem volta. Eu só queria fazer um parênteses e lembrar que a sociedade limitada sempre pôde ter uma existência contínua com um sócio apenas, durante um determinado período de tempo. Mas a constituição dela tinha como obrigatoriedade a existência de dois sócios. Então, em 2019, veio a possibilidade de constituir sociedade limitada com um sócio só. Puf, ali começou o morro abaixo da EIRELI. Esse morro abaixo da EIRELI era algo que não tinha muito como imaginar algo diferente. Porque, olha, dentro da sociedade limitada, eu posso ter sócio pessoa física, sócio pessoa jurídica. Dentro da sociedade limitada, eu tenho a possibilidade de ter capital de R$1, ou de 1.000, ou de 1 milhão, sem problema nenhum. Eu não preciso fazer integralização total. Então, tinha vários pontos na sociedade limitada que eram muito mais favoráveis do que a EIRELI. E aí o caminho óbvio vou migrar para a EIRELI. A meu ver, e eu fui um crítico muito ferrenho disso, apanhei um bocado, confesso, mas eu fui um crítico ferrenho. A meu ver, o caminho que deveria ter sido adotado pelo legislador deveria ter sido o caminho de continuar a sociedade limitada exatamente como a sociedade limitada era e adequar a EIRELI. Adequar a EIRELI como? Permitindo que a EIRELI fosse constituída tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica. Permitir que a EIRELI tivesse um capital social de R$1, ou de 1.000, ou de 100 mil. Atenderia mais aquele empreendedor por necessidade, empreendedor não planejado. Ter uma EIRELI ou 10. Se o legislador tivesse optado por corrigir esses problemas da EIRELI e ter deixado as sociedades limitadas assim como elas eram, nós teríamos o melhor dos mundos, a meu ver, porque nós teríamos uma legislação correta, adequada na parte da sociedade limitada e uma regra específica para a EIRELI. Nós teríamos dois institutos que funcionavam e funcionam muito bem, só que de uma maneira mais homogênea, e nós teríamos construído o caminho. Mas, Franco, por que não mudar na sociedade limitada? Porque a sociedade limitada ela é uma sociedade, e o conceito de sociedade, que vocês aprenderam já lá atrás, é a união de duas ou mais pessoas. Como, então, que eu trabalho com uma? Ah, Franco, não, aí a gente está falando de outra coisa. Você pode muito bem trabalhar com um contrato plurilateral. Mas o contrato plurilateral, certo, ele tem como uma de suas características ter uma ou várias partes ali envolvidas, mas não é essa a questão. A questão é do conceito da sociedade. Eu colocar em xeque um conceito forte, existente,
resistente já no mercado por causa de uma estrutura que eu poderia ter alterado de outra forma. Então, o legislador pecou ao extinguir a EIRELI, permitindo a sociedade limitada com um sócio só. Lá atrás, em 2019, ele fez isso, mas ele não falou nada expressamente de revogação da EIRELI. O que ele fez agora, na medida provisória 1081, colocando em termo por completo a EIRELI. Obviamente, é uma medida provisória, ainda tem todo o processo legislativo, pode ser que ela nem seja convertida em lei, mas se vier, a EIRELI vai ser extinta em definitivo. Franco, e se não for convertida em lei? A EIRELI já está morta de toda forma. Ela já entrou num caminho sem retorno. Ela já entrou num caminho de dúvida. Agora, quem, como advogado, em sã consciência, vai sugerir mesmo que volte algum cliente a utilizar a EIRELI? O que se pecou para mim é um assunto tão sério ser tratado por medida provisória. Medida provisória, aliás, no Brasil sem muito nexo, né? Não vou entrar nesse mérito. Mas primeiro tratar isso por medida provisória. E depois, além de tratar isso por medida provisória, por que não fazer uma abordagem de corrigir o problema da EIRELI e, ao mesmo tempo, extinguir todas as outras estruturas societárias que no Brasil nós temos e que são completamente inúteis? Eu tenho certeza que os professores de empresarial que entraram aqui, a Lu, minha grande amiga Lu, tenho dificuldade para poder explicar a versão prática da sociedade comandita, simples ou por ações. Por quê? Porque ninguém usa mais. Tem um grande amigo meu que comentou aqui na minha postagem da manhã, que é o Gustavo, professor, também grande professor, Gustavo Rocha, autor de curso de Direito Comercial, que depois da minha postagem me encaminhou um print de uma tela mostrando que outros tipos societários são muito utilizados, como, por exemplo, a sociedade em comandita ou a sociedade em nome coletivo. São muito não, corrigindo, são ainda utilizadas. São, mas só para vocês terem uma ideia, nós temos hoje no Brasil ativas 18.440.000 empresas. De outros tipos societários que não sejam sociedade limitada, anônima, e aí não é tipo societário, mas como estrutura jurídica, EIRELI, empresário individual, ou aqueles registros lá no meio, nós temos pouco mais de 63 mil empresas, pouco menos de 63 mil empresas. 0,3% em outros tipos societários. Então, percebe-se que são tipos societários completamente inúteis, que poderiam já ter sido expurgados da nossa legislação se tivesse sido uma legislação, uma alteração legislativa bem feita, que excluísse não só, que adequasse a EIRELI, ou se tivesse que excluir, que a excluísse, mas em conjunto já excluísse esses outros tipos societários pouco utilizados, que realmente não tem necessidade de existir mais esse viés nessas outras estruturas jurídicas. Pois bem, fato é, existem outros tipos societários. EIRELI hoje está revogado pela medida provisória 1085 e nós temos a sociedade limitada. Tá bom, Franco? Sou advogado, sou contador. E o que isso tem a ver comigo? Por que você enxerga isso uma oportunidade? Muito simples. EIRELI, como empresa individual de responsabilidade limitada, tinha um modelo que você não conseguia muito variar. Então, não justificava muito atuar para a elaboração de um ato constitutivo de uma EIRELI. Porém, de uma sociedade limitada, há justificativa. Porque nós estamos falando de um contrato social. Nós estamos falando de um contrato plurilateral que hoje, ao se constituir uma sociedade limitada com um sócio só, diferença nenhuma tem daquela constituída por dois sócios, a não ser o preâmbulo. Então, você pode muito bem, como advogado, como advogada, adotar uma postura, adotar uma estrutura que seja passível de ser incluída num contrato social efetivo, bom, interessante, que se faça um contrato social detalhado, cuidadoso, mesmo para um sócio só. Por quê? Porque essa estrutura jurídica pode ser alterada. Então, perceba, nós temos ativos hoje 1 milhão de EIRELI. Nós tivemos a constituição de 70, 80 mil ao longo desse ano de 2021. Isso significa que no próximo ano,
aliás, no próximo não, a gente já está em 2022, que nesse ano, todas as novas estruturas jurídicas não serão mais em EIRELI, serão em sociedade limitada. E aí nós temos uma grande oportunidade de elaborar esses contratos sociais, demonstrando, como já fiz em outros vídeos, que um contrato social bem elaborado pode significar evitar perdas milionárias para sócios que eventualmente não estejam estruturados para não tenham um contrato social estruturado. Então, percebeu a sacada? Percebeu como que essa alteração legal pode ampliar o mercado daqueles advogados que atuam com contratos, sobretudo os advogados que atuam com contratos empresariais? É essa a grande deixa que eu queria trazer para vocês enxergarem que uma alteração legislativa pode trazer muita coisa para vocês. Agora, aproveitando aqui, respondendo a minha queridíssima amiga Michele, morrendo de saudade de você, a empresa é EIRELI, ele não tem sócios, como fica? As regras a serem aplicadas é da limitada. A Junta Comercial e o DREI bateram um pouco de cabeça para poder fazer essa alteração. Só que, com a extinção da EIRELI, as estruturas societárias, as estruturas que são hoje EIRELI, elas passarão a ser uma sociedade limitada. O que eu sugiro, Michele, que se faça uma adequação do contrato social, deixe do termo de constituição da EIRELI, faça a transformação num ato, num registro, fazendo um contrato social bem feito para a empresa do seu marido. A ideia disso é que a sociedade que vai ser constituída só com o seu marido, ela tem um contrato social que seja condizente com a realidade dele e não mais com aquela estrutura típica de um modelo padrão, que é o das EIRELI. Então, EIRELI hoje não existe mais no direito brasileiro com essa alteração, com a revogação expressa pela medida provisória 1085. E a minha sugestão seria fazer essa adequação. Franco, se eu não quiser fazer essa adequação, não tem problema, a empresa está regular, ela vai funcionar normalmente, vai funcionar em todos os aspectos possíveis, só que para todos os fins ela vai ser tratada daqui em diante como se sociedade limitada fosse, tá bom? Então, é isso por hoje, mais um bate-papo aqui no nosso canal no YouTube e aqui no Instagram. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Espero que tenha ajudado mais um pouquinho esse bate-papo. Toda terça e toda quinta, às 19 horas, algum tópico específico sobre contratos. E aí, obviamente, a gente também entra em contratos empresariais e contratos dos vários ramos que nós temos. Um abraço forte e até nosso próximo encontro. Tchau!